Olá, meus caríssimos e minhas caríssimas que estão aí se preparando já para o Enem 2017. No ano passado nós tivemos um tema de redação muito interessante no ano 2016 sobre a intolerância religiosa. E este ano, quem sabe qual será este tema, né? Mas para a gente começar a falar sobre redação do Enem, eu gostaria de tratar de um assunto breve, um assunto rápido, mas que às vezes causa grande confusão mental nos nossos estudantes. O assunto tem a ver com o tema, a tese e o título da redação que você vai colocar. Então, para isso, é necessário que a gente entenda alguns conceitos importantes. É necessário que você jamais esqueça, na hora que você pegar a sua redação, na hora que você estiver treinando na sua casa, a diferença entre esses três elementos, entre essas três ideias que são, repetindo, tema, tese e título. Não são a mesma coisa. Primeiro vamos definir o que é o tema. Ok? Vamos lá? Tema é o assunto da dissertação. É a proposta que foi apresentada pela banca e que se desenvolve com a ajuda dos textos motivadores. Entendemos então o que é o tema? Então, vocês viram que o tema é aquele assunto da dissertação, é aquilo que é falado, é aquilo que a proposta, o INEP, traz para que você fale. Esse é o tema. Então, não confunda tema com tese e nem com título. Vamos agora ver o que é a tese. Para mim, é o principal, é o assunto mais importante, né? Você deve lembrar. Vamos ver então o que é a tese, ok? Já a tese é a sua visão sobre o tema proposto. É a sua concepção sobre o assunto que foi apresentado pela banca do Enem. Ou seja, é a ideia que será defendida, é a expressão verbal do assunto, apresentada por meio de uma oração completa, com começo, meio e final. Então, você percebeu que a tese é o mais importante, é o seu posicionamento, é como você irá ver aquele tema que foi proposto. Então, o INEP traz o tema, você elabora a tese, mas e o título? O que é o título? Não, vou repetir, não confunda tema com tese e com título. Vamos ver então o que é o título? Já o título é uma expressão que você coloca antes de iniciar a redação e que traz de maneira resumida, ou seja, o mais curta possível, porém com alguma expressividade, a ideia central de sua tese. No título, você prepara o leitor para o texto que está logo a seguir, fazendo com que ele tenha algum interesse em ler aquilo que você produziu. Entender então a diferença que existe entre esses três conceitos, entre tema, que é o que vem para você, tese, que é o seu posicionamento, e título, que é aquela frase, aquela expressão inicial que você vai colocar antes de começar realmente a redação dissertativa, ok? Vamos apresentar agora dois exemplos de temas que podem ser desenvolvidos em duas teses e dois títulos. O primeiro tema tem a ver com a proposta de redação do Enem que foi apresentado no Enem do ano de 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, depois de observar, depois de ler os textos motivadores, o aluno deveria discorrer sobre aquele tema. Prestem atenção, o tema era a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Não era a violência contra a mulher, mas a persistência da violência contra a mulher. No quadro a seguir, nós estamos vendo então duas teses, e essas duas teses, para cada uma delas, eu propus um título diferente. Na primeira tese, eu digo que a violência contra a mulher persiste porque o Estado brasileiro não avança nos investimentos na educação para a cidadania, formando pessoas que desconhecem seus direitos e deveres perante o semelhante. Então esse é o meu posicionamento, é a minha tese diante daquele tema. E eu posso propor um título que será Educação deficiente como fator de violência contra a mulher, ou como fator de persistência da violência contra a mulher. Já eu posso também ter uma segunda tese, digamos que meu pensamento foi um outro,
E aí eu diga que as mulheres continuam sendo vítimas de violência por conta da crescente impunidade, pois faltam políticas públicas que aumentem a segurança preventiva e punam adequadamente os agressores. E o título que eu proponho, de acordo com essa tese, seria Brasil, um país de impunidades. Então percebam que são coisas diferentes. Eu tenho o tema, que é aquela proposta que o Enem me apresenta. Eu tenho a tese, que é o meu posicionamento diante daquela proposta. E eu tenho um título, que é um texto simples, é um texto com apenas uma frase, que pode ser uma frase nominal ou não. E eu coloco esse texto na frente, esse título na frente do meu texto, para que eu possa preparar o meu leitor. Uma segunda proposta tem a ver com o Enem anterior, Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Essa proposta de redação do Enem também é uma proposta mais antiga, de um Enem passado, o Enem anterior. Aí a tese número 1, depois de ler a proposta de redação, depois de ler os textos motivadores, poderia ser: é necessário maior investimento em educação por exercício de cidadania digital, uma vez que a maioria dos jovens não sabe separar sua privacidade do que pode ser exposto ao público nas redes sociais. E aí eu proponho um título: Público versus Privado. Como pode o jovem lidar com a internet? Então esse é o meu título e logo acima eu já defini a minha tese. Uma segunda tese que eu posso propor, de acordo com aquele tema lá em cima, seria: os benefícios de se viver em plena era digital superam os seus eventuais perigos, desde que o usuário consiga discernir, mediante o auxílio compartilhado do Estado, família e sociedade, os pós e contras de sua utilização. E o título que eu daria, no caso de ter essa segunda tese, seria: o bom uso das redes sociais, uma responsabilidade de todos. No quadro a seguir, eu proponho uma separação, uma divisão para que vocês possam entender as diferenças entre tema, tese e título. Por exemplo, no tema, o tema seria o mote, seria aquele indicador do assunto a ser abordado. Por outro lado, tese é uma afirmação propositiva, ou seja, já é uma ideia de proposta sobre determinado assunto, uma tomada de posição sobre o tema apresentado. O título seria simplesmente a referência vaga a um assunto. Num segundo momento, o tema seria a apresentação de uma estrutura, né? Ele apresenta uma estrutura em forma de pergunta, ou então a questão indutora ou uma afirmação vaga, mas baseada em um contexto maior. Contexto esse que vocês vão ver lá nos textos motivadores. A tese já tem um período completo, ou seja, lembram lá da questão de período, frase, período, oração? Lembram, né? Olha aí os estudos de gramática, de sintaxe, hein, gente? Então é um período completo, que pode ser simples ou composto, mas ele contém uma sequência lógica, com começo, meio e final. Então a sua tese precisa ter essa sequência lógica. O título já é uma expressão mais curta que a tese, é sintética, porém expressiva, e chama a atenção do leitor para o que se seguirá. Por fim, o tema ele terá como base algum problema maior, geralmente seguido de textos motivadores que fazem o escritor refletir sobre aquele assunto. Já a tese exige ao menos um verbo significativo, ou seja, pelo menos uma oração, e que represente a ideia básica daquela proposta. Já o título, na maioria das vezes, não precisa de um verbo, ou seja, é uma frase nominal. Às vezes tem verbo, às vezes não tem. A ideia do título é que ele expresse, que ele faça referência àquela tese que você já colocou, mas de uma maneira mais sucinta. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida aí, entre em contato comigo pelas redes sociais e eu vou propor a vocês alguns exercícios. Logo abaixo aí na descrição do vídeo tem alguns exercícios, tem 5 propostas, 5 temas, inclusive 2 que já caíram em redação do Enem. E aí você pode fazer a sua apresentação, pode fazer o seu título, né, e a sua tese, enviar para eu dar uma olhadinha. Se tiver bacana, eu dou um joinha. Se não tiver, eu dou um de joinha. Não sei se existe isso. Beleza? Até o próximo vídeo e muito obrigado. Tchau.